Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar a nossa live hoje, mais um dia. Estamos no 7º dia da nossa campanha de 12 dias. E eu creio que o Senhor já tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado a orar, a buscar ao Senhor, né, de uma maneira excelente, assim como foram vários homens, mulheres da Bíblia que estão registrados, né, que buscaram ao Senhor, encontraram sua bênção. Quero agradecer aos irmãos que já estão conosco, irmão Finéias, irmão José, Guerreiro, glória a Deus, Hugo, Deus abençoe. Vamos estar aí aprendendo da parte do Senhor, irmão Fernando, irmã Andréia, glória a Deus. Esperar os irmãos estar entrando aí para nós começarmos hoje a nossa meditação na palavra do Senhor e depois estarmos orando juntos para mais um dia falarmos com o Senhor, buscarmos do Senhor, a irmã Lucimar, irmã Alcione, pastora Elsa, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês, continue, né, prosperando, a irmã Fátima, Deus abençoe. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Temos notícias boas do nosso irmão Adenir, que está se recuperando, está, né, já fazendo fisioterapia para deixar a respiração mecânica e continuar com a sua respiração normal e logo estará de volta conosco. Irmã Angélica Martins, irmã Ângela Cis, Divina, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando? Senhor Deus, amado, santo e poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, queremos te louvar e bendizer o teu nome, agradecer, Senhor, por estes momentos na tua presença, aprendendo da tua palavra, que o Senhor venha, Pai, neste momento, abrir o nosso entendimento, que nós possamos, Pai, ter comunhão contigo, assim, Senhor, como esses homens, mulheres que estamos estudando por esses dias, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça e que venha responder as nossas orações, Pai, assim como já tens feito. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre Daniel. Daniel é bem conhecido, né, homem de oração, homem que buscou ao Senhor em todo o tempo. E Daniel, ele é muito acompanhado de perto, né? Porque tem algumas situações em que Daniel, ele nos deixou exemplos para que nós possamos seguir. Muito comum nós vermos as pessoas fazendo o jejum de Daniel, a oração de Daniel, e eu sempre digo que é bom nós estarmos, né, sempre procurando como exemplo aqueles homens e mulheres de Deus que tiveram a sua vida dedicada ao Senhor. Mas o propósito que nós estamos nesta campanha, como eu já tenho dito, é nós extrairmos, buscarmos, né, dessas pessoas exemplos para nós seguirmos a nossa vida e ir buscar o que eles fizeram de diferente, como eles chegaram a essa, né, vamos dizer assim, a esse conhecimento, essa intimidade com o Senhor, de ouvir Deus, de falar com Deus, de Deus agir imediatamente naquilo que eles estavam pedindo, de trazer revelações, tanto para o momento como para depois, futuro. E Daniel é um desses. Daniel, ele é um profeta que ele falou a respeito de quase todos os assuntos da Bíblia, né? De quase todos os assuntos dos reinos que passaram. Ele passou por alguns reis que ele esteve presente nos seus reinados, e cada um Deus deu uma estratégia, cada um Deus falou com ele de uma maneira, e isso ele trouxe, né? Esse livro ele traz, tanto é que traz revelações até da vinda de Jesus. O Daniel é considerado como o Apocalipse, né, do Antigo Testamento, ou seja, são os dois livros que mais se fundem numa profecia
e que nós estamos vivendo ainda as profecias, nós estamos ainda vivendo das visões que Daniel teve. Então, é um livro muito importante, é um livro que nós devemos estudar ele, não ler, né, não lê-lo, mas estudá-lo, para que nós possamos entender as coisas que estão ainda para acontecer e que Daniel teve o privilégio de estar visualizando com antecedência. Mas, como eu disse, o nosso foco é que nós possamos tirar desse homem, tirar exemplos para que nós, nos nossos dias, nós possamos ser como Daniel. Que nós, nos nossos dias, nós possamos ser como vemos ontem, como Ezequias. Nós precisamos de renovar as nossas vidas, renovar a nossa fé e trazer de volta, né, esses homens que no passado falavam com Deus, oravam, tinham intimidade com Deus e Deus revelava, Deus trazia palavras. Hoje não é diferente, nós temos e nós podemos ser como eles. O que nós precisamos? Exatamente ser como eles, tê-los como exemplo e seguir aquilo que eles têm deixado. Então eu quero já falar de Daniel bem rápido, né? Como os irmãos sabem, é um livro bem comentado, pregado. Você acha mensagem para pregação em culto de jovens, congresso de oração, congresso de ministério, congresso, em todos, para tudo, né? Ele tem mensagem, o livro de Daniel. Mas, como eu disse, nós vamos ver aqui por que Daniel era tão especial. Por que Daniel foi chamado na Bíblia de homem muito amado? Homem muito amado. E Deus moveu-se através de Daniel, que nós vemos que Deus enviou anjos, Deus enviou resposta específica. Nós vamos ver depois que o anjo disse, olha, eu vim por causa das tuas palavras, eu vim para atender a tua oração. Então eu quero que você entenda que nós podemos sim chamar a atenção de Deus com as nossas orações, nós possamos entrar no santuário de Deus com as nossas orações, a ponto do Senhor enviar anjos para trazer a resposta. Amém? O que tinha de especial? Daniel, como os irmãos sabem, ele foi levado, né, em uma leva de cativos para a Babilônia, e ele era um jovem da classe alta, né, de Israel, e quando ele chegou lá, então, ele foi escolhido para ser ensinado nas leis babilônicas. Ele foi escolhido entre os jovens para ser um ministro. Ele queria, o rei queria que ele fosse um ministro, e que ele, além de ele fazer um intercâmbio, ele queria que Daniel ensinasse os babilônicos as leis e as línguas do povo hebreu, do povo judeu. Então ele era muito importante, né, para aquele rei. Mas quando chegou na hora que o rei disse, olha, agora vocês precisam ser tratados, né? Existia ali uma regra que os eunucos, né, ou seja, aqueles que iam trabalhar, aqueles que iam ser instruídos nas leis e para que servisse ao rei da Babilônia, eles precisavam ter um tratamento diferente, eles eram oferecido a eles o manjar, ou seja, as refeições, aquilo que o rei comia, aquilo que vinha do palácio do rei, para que eles pudessem comer. E assim eles já começassem a ser introduzido na cultura, introduzido nos costumes, como que se vivia naquele país. Então, quando essa refeição foi oferecida, essa bebida foi oferecida, era já uma iniciação para aquele jovem, para que quando eles chegassem nos seus postos que haviam de alcançar,
eles já estarem instruídos. Então, mas Daniel, ele diz aqui no versículo 8, que Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que concedesse que eles não se contaminassem. Então, Daniel, ele percebeu que tudo aquilo levaria ele a perder a sua identidade. E nós, quando nós olhamos para a vida de Daniel e tantos outros homens, nós vemos que, às vezes, as pessoas, eles se perderam exatamente nisso, naquilo que comeram e beberam, e isso foi introduzindo a uma cultura diferente. É o nosso caso nos dias de hoje. Quando a gente vem do Brasil, por exemplo, nós que estamos fora, você chega aqui, você acha tudo diferente, você vai para outro país, não só a Inglaterra, mas outro país, a princípio tudo é diferente, a comida é diferente, mas você, aos poucos, você vai se acostumando, e isso vai moldando o seu costume, vai moldando a sua identidade, os seus princípios, e de repente você já passa a achar que é tudo normal. Aquilo que você não comia já é normal, aquilo que você bebia já é normal. Isso é uma iniciação para que você se adapte àquele lugar. E Daniel, ele percebeu isso, e ele disse: eu não quero me contaminar. Isso não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero permanecer com a minha identidade. Eu quero permanecer com aquilo que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que Deus assentou no coração de Daniel. E ele então pôde dizer ao rei, né, através do eunuco: olha, me dá uma comida simples, dá aquilo que eu como mesmo, eu quero ser o que eu sempre fui. Eu não quero mudar, eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Eu quero continuar fazendo conforme eu fui ensinado na casa dos meus pais. Eu quero continuar fazendo como eu fui ensinado junto ao meu povo. E nós, às vezes, por essa mudança, né, nós temos essa dificuldade, porque às vezes nós queremos, para que possamos ser inseridos em uma sociedade, inserido a um clube ou a um núcleo de pessoas, nós vamos nos adaptando àquela situação. E o meio mais fácil, o que é? É a alimentação, é a bebida, é aquilo, e você vai perdendo a identidade. E Daniel, ele propôs no seu coração que ele não iria perder a sua identidade. A comunhão que ele tinha lá em Israel, lá junto com o seu povo, ele disse: eu quero permanecer, não importa, eu não quero mudar a minha filosofia, eu não quero mudar a minha identidade. Irmãos, eu estou dizendo aqui de algo espiritual. Quando eu disse aqui sobre a cultura, sobre você comer ou beber das coisas que acontecem aqui, isso aqui foi uma ilustração. Claro, nós estamos aqui há 10 anos, 12 anos, 15 anos, automaticamente nós vamos sim nos adaptarmos, mas nós, ainda falava hoje com a minha esposa aqui na minha casa, nós que somos brasileiros, pode ser o que for, mas o arroz e o feijão nós não esquecemos. E é isso o que Daniel fez em termos espirituais. O arroz e o feijão que nós aprendemos, aquele arroz e feijão lá na nossa casa, que nós aprendemos com nossos pais, não vai mudar. Nós temos que permanecer. E espiritualmente é isso. Aquilo que nós aprendemos de raiz, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nós não vamos mudar. E Daniel, ele propôs isso no seu coração, porque ele sabia que devagar ele ia se acostumando, ele ia se adaptando, e ao fim ele ia estar adorando os reis, adorando os deuses do rei, ele ia estar adorando as estátuas que o rei posteriormente criou, ele ia estar
comendo, bebendo e oferecendo sacrifício a outros deuses. Então, o princípio, quando nós olhamos porque Daniel era um homem muito amado, nós vamos ver que ele tem um histórico. E eu quero falar, Deus tem me incomodado para nós falarmos desse histórico. Qual é a nossa identidade, a nossa raiz, da onde nós estamos vindo, por que nós estamos aqui. E então nós podermos, sim, buscar ao Senhor e o Senhor vai nos ouvir. E aqui a Bíblia diz que Deus concedeu graça diante do chefe dos eunucos, e os irmãos sabem, né, a história conta que após o período que eles comeram somente legumes, Deus sustentou e eles, ao se apresentarem, eles eram mais formosos do que aqueles que haviam comido a comida do rei. Então, esse é o princípio de nós sermos amados, de nós buscarmos ao Senhor e o Senhor responder. Não é de qualquer maneira, né? Às vezes a gente vê as pessoas, não, vamos buscar, vamos clamar. Irmãos, nós temos que saber, né? Como sempre eu digo, nós temos que ter um histórico, nós temos que ter, não adianta nós, hoje eu não vou comer mais carne, vou comer só legume, mas por quê? Não, vamos fazer como Daniel, vamos ter raiz, vamos ter princípios, vamos saber por que nós estamos fazendo. E a Bíblia, ela vai dizendo, Daniel, ele continuou, né? Daniel passou, como eu disse, ele passou pelo rei Dário, ele passou por outros reis, e quando ele chega, né, no capítulo 6, nós vamos ver que quando ele foi, agora o rei era o rei Dário, já havia mudado o rei. E os chefes fizeram um edito, porque ele incomodava com a sua oração, e disseram, olha, nós vamos fazer um edito, e aquele que for pego orando a outro Deus, a não ser o rei, vai ser morto, vai ser jogado nas covas dos leões. E Daniel ficou sabendo disso. Como nós estamos vivendo, às vezes nós ouvimos algo sobre nós, às vezes nós ouvimos que alguém está criticando, alguém está montando alguma coisa contra a nossa vida, e nós, a primeira coisa, nós vamos para cima. Primeira coisa, nós vamos querer enfrentar, nós vamos tirar a limpo, nós vamos querer debater com a nossa força. Daniel fez o contrário. Quando Daniel ficou sabendo, olha, escrever um edito, estão assinando aí, um grupo se levantou contra você e colocou diante do rei uma lei, e o rei já assinou. E quem for pego orando, quem for pego adorando o Senhor, vai ser jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Nós vamos ver no capítulo 6, o versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, o segredo, você está entendendo o segredo, porque aqui lá na frente Daniel foi chamado de homem muito amado, e que quando ele começou a orar, lá no céu, Deus já ouviu a oração e já mandou a resposta? Porque quando alguém montou, um grupo montou ali uma farsa, né? E colocou, e até fez com que o rei assinasse com um edito contra Daniel. Daniel não se preocupou em se levantar, em arrumar outro grupo para debater, não. Ele continuou orando como ele fazia antes. Não mudou a sua opinião em relação àqueles que se levantaram contra ele. Esse é o segredo de orar e ser ouvido por Deus. É quando você, mesmo sabendo
que existe um edito, mesmo sabendo que existe um grupo que está assinando, que está se confraternizando contra você, está levantando falso testemunho contra você, estão, como diz, né, no popular, uma panela ali contra você, você não dá ouvido, você continua orando ao Deus dos céus, como você fazia antes. Daniel não se incomodou com isso, Daniel continuou orando, buscando ao Senhor seu Deus. Esse é o segredo de permanecer firme, de permanecer na esperança. Diz que Daniel não se preocupou. Não se preocupou, ele continuou orando. 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava e dava graças a Deus. E tudo como ele fazia antes. Então, esse é o conselho. Isso é quando nós vemos pessoas que recebem de Deus a sua resposta de oração. Nós vamos ver, são pessoas que são compromissadas com Deus, são pessoas que não se curvam diante de rumores, às vezes mesmo sabendo, mas não importa, e pelo contrário, ora por aqueles que estão se levantando contra, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa salvar a sua vida, transformar o seu coração e que tudo possa ser resolvido. O que acontece? Nós vemos que Daniel, através desse conchavo que fizeram, Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi jogado, era o edito do rei. Mas quando Daniel foi jogado na cova do leão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu lá na cova e esteve com Daniel. E no outro dia, quando o rei, os irmãos sabem da história, o rei chega lá perturbado porque não havia possibilidade de aquele homem estar livre. Mas quando o rei chega e chama Daniel, ele diz: vive, ó rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, ele esteve comigo na cova e me livrou da boca dos leões. Então o Senhor, ele envia anjos para te guardar, mesmo quando você é jogado para os leões, mesmo quando você é caluniado, mesmo quando você é jogado sem nenhuma possibilidade de defesa, lá na cova dos leões, o Senhor vai lá e fecha a boca dos leões e dá vitória. Daniel continua a sua caminhada. Nós vamos ver agora no capítulo de número 9. O capítulo 9 é uma oração. É uma oração que Daniel faz porque ele entende que já se passaram o tempo que Jeremias profetizou, dizendo que haveria um tempo em que eles ficariam na Babilônia por 70 anos, e ele começa a ler os livros e ele entende que já acabou esse tempo. Então nós vamos ver a leitura, né? São aqui mais ou menos uns 20 versículos que ele está falando, mas daí quando chega no versículo de número 21, nós vamos ver que ele diz assim, ó: estando eu, digo, ainda falando na oração. Então todo esse tempo que você vai ler aqui, o capítulo 9 até o versículo 21, é uma oração. Daniel, ele fazia longas orações a Deus. Veja que ele orava 3 vezes por dia. Então, era um homem de oração, um homem que vivia em constante oração, um homem que tinha facilidade para orar, ele tinha facilidade para falar com Deus. E ele diz aqui que ele ainda estava na oração, quando o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha outra visão no princípio, ele veio, me tocou na hora do sacrifício, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então veja só, o próprio Gabriel, o anjo Gabriel,
ele disse aqui que ele saiu, ele veio exclusivo para fazer Daniel entender a profecia, entender a visão que ele estava tendo. E ele disse assim, ó: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E aí ele continuou falando, e aqui foi uma palavra, né, uma profecia que fala sobre a vinda do Messias e os finais dos tempos que ainda vão acontecer. Então, olha, o que eu estou chamando a atenção, irmãos, é que Daniel foi chamado de homem muito amado, que as suas orações ele tinha, desde o princípio, estava sendo ouvida, e que o anjo saiu do céu para trazer a vitória, para trazer a mensagem. Então, quando nós temos um histórico diante do Senhor, assim como Ezequias disse: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com um coração sincero. Nós precisamos ter, irmão, um histórico para nós apresentarmos ao Senhor. E ele vai dizer: olha, vai agora o anjo. E aqui Gabriel veio com essa mensagem, a qual Daniel estava orando. Depois, no capítulo 10, nós vamos ver outra parte, porque Daniel, ele é conhecido como o homem da oração e o homem do jejum, né? E essa parte aqui é interessante porque muitos até hoje fazem, né, 21 dias de jejum, de oração, por causa dessa palavra aqui. Então, agora, o rei era Ciro, né, rei da Pérsia, e Daniel tem uma visão quando ele estava orando, né? Também nós vamos ver aqui que Daniel estava orando. E no versículo 11, no 10, ele diz assim, ó: eis que uma mão me tocou e que me fez mover sobre os joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, o versículo 11, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então, irmãos, olha só, de novo, após o jejum, após um tempo de separação com Deus, Deus enviou o anjo. E o anjo tocou ele, fez com que ele se levantasse dos seus joelhos e disse: Daniel, homem muito desejado, está atento, porque eu vou te dizer, porque eu fui enviado para dizer esta palavra. Irmãos, é muito interessante, né? Como eu disse, quando a nossa oração, o nosso jejum, o nosso voto, nossa confiança no Senhor faz com que nós sejamos chamados de homens, mulher muito amada. E a mesma palavra foi escrita no verso 12, diz assim: não temas, Daniel, porque desde o princípio, ou desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, eu quero parar aqui, é só, como eu disse, uma meditação para nós entendermos por que pessoas estão na Bíblia como homem de oração, como homem que receberam resposta de oração, mulheres que receberam resposta de oração. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor em todas as situações. Como eu disse, não vamos mudar a nossa identidade, não vamos deixar que as coisas vão devagar e nós venhamos a perder a nossa identidade. Aqui diz que Daniel, ele não se preocupou com o que andavam falando, criando leis contra ele. Ele continuou orando 3 vezes por dia, buscando ao Senhor, como fazia antes. Ele não mudou.
como ele fazia antes. Ele não começou a orar por causa de uma circunstância. Ele orava sempre, ele era um homem de comunhão com Deus. Quando ele olha aqui e ele vê os livros e ele viu que havia uma profecia que 70 anos era o tempo do cativeiro e esse tempo já havia passado. Ele se preocupou e ele fez uma oração, conforme os irmãos dizem aqui, que vai mais de 20 versículos, uma oração intercedendo a Deus, dizendo que o sofrimento do povo, a qual Deus tinha determinado, já havia passado, para que Deus se lembrasse do povo. Isso aqui é uma oração de intercessão por alguém que está sofrendo. Isso nós temos que fazer. A nossa oração tem que ser uma oração intercessória. Às vezes nós nem precisamos, né, como diz, não precisamos, estamos bem, mas nós temos alguém que precisa de uma oração. Vamos estar orando, vamos continuar orando. E nós vamos ver que quando ele orava, as pessoas se levantaram contra ele e ele pôde continuar orando. Ele continuou orando. Nós vamos ver que nesse momento Deus envia o anjo e diz assim: olha, eu vim trazer a resposta da tua oração. A tua oração foi ouvida. Ouve agora, escuta o que eu tenho para te dizer em resposta da tua oração. Então, o Senhor, ele tem oração, ele tem respostas para as nossas orações, quando nós aplicamos o nosso coração em buscar ao Senhor. Depois, ele diz que ele ficou 3 semanas sem comer, né, sem comer carne, sem comer os manjares. Ele ficou em jejum por 3 semanas e o anjo veio novamente e trouxe resposta para ele. Então, diz que desde o princípio em que ele aplicou o seu coração em buscar ao Senhor, as suas orações foram ouvidas. Então eu quero te dizer, nessa noite, nós estamos por 12 dias buscando ao Senhor. Nós estamos por 12 dias clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que desde a primeira oração, desde o primeiro dia, a nossa oração já foi ouvida no céu. Desde o primeiro dia, as tuas súplicas estão sendo recolhidas e levadas diante do Senhor. E o Senhor trará a resposta. Não importa, como eu disse, não pare, não faça 2 dias, 3 dias, desanime. Não, se a resposta ainda não vir, nós estamos orando e o propósito é 1 dia de oração para 1 mês de vitória. Então, se você pede uma bênção, pede uma resposta, ainda pode ser que até no final do ano, pois a palavra diz que a Bíblia aqui é clara. Daniel recebeu respostas, Daniel recebeu palavra que ainda não se cumpriu, que está em andamento. Nós vemos que tudo o que ele falou a respeito da vinda do Messias e dos fins dos tempos tem acontecido. Desde quando saiu a ordem para restaurar o templo, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, tudo está encaminhando conforme esta profecia. Então, você pode receber nesses dias uma palavra, Deus pode ouvir a tua oração e trazer uma resposta. Como nesta noite, eu quero dizer que pode ser uma resposta da tua oração, para que você possa esperar. Não é para hoje, ainda é para algum tempo, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Não tema. Tão somente espere e continue firme, assim como Daniel. Mesmo que se levantarem, mesmo que alguém criticar o seu modo de vida, criticar como você serve ao Senhor, continue adorando o Senhor. Como Daniel, entre na sua casa, ore 2 vezes, 3 vezes, como você fazia antes. Não mude o seu estilo de vida, não mude seu propósito de vida com o Senhor, porque alguém está criticando, alguém está se levantando, alguém está fazendo algo contra a sua vida. Não, continue servindo ao Senhor, continue adorando o Senhor e você vai receber a resposta da sua oração. Então, fica nesta noite mais um exemplo de uma pessoa
que chegou até o Senhor e recebeu a oração. E como ele vivia, como foi o seu currículo, né, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E eu quero mais uma vez dizer para você, comece a escrever a partir de hoje o seu currículo perante o Senhor. Comece a escrever hoje aquilo que você vai ser contado de você pelas gerações futuras. Amém? Vamos estar orando. Eu quero orar por cada um de vocês, né? E por mim também. Sou carente das orações dos irmãos, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, todos nós somos, irmãos, carentes. Nós estamos vivendo dias tribulosos, dias que realmente ele traz a luz, assim como Daniel, aqueles que realmente estão firmes, aqueles que realmente têm propósito com o Senhor, porque senão realmente é tempo que a Bíblia diz, é tempo de esfriamento espiritual, é tempo de apostasia. Se nós não crermos, se nós não buscarmos, as coisas vão levando. E, por que não dizer, o mundo está aí, como fez com Daniel, oferecendo os manjares, oferecendo aquilo que você, se não cuidar, vai querer, porque é coisas que vêm do reino, é coisa que vem do rei, mas Daniel, ele queria coisas que vêm do céu, e por isso ele permaneceu e recebeu a sua vitória. Amém? Vamos orar? Temos aqui os pedidos de oração, alguns irmãos, via a Maria pedindo oração por ela, pela sua família, vamos estar orando, continuar orando pelos irmãos que estão de viagem, né, do Brasil, né, temos vários irmãos que estão ali para retornarem, né, para estar conosco novamente, e nós sabemos que estão difíceis, né, as empresas aéreas estão cortando seus voos, né, reduzindo, a parte também burocrática, por causa da pandemia, estão, né, exigindo mais documentação, mas nós sabemos que Deus está no controle, e aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Nós estamos aqui louvando a Deus pela vida dos irmãos que puderam, né, ir para o Brasil, estar com seus parentes, estar com seus familiares, poder abraçar os amigos, ter um tempo aí de aproximação, e nós estamos aqui esperando para que possamos ainda continuar, né, nesses dias, mesmo sem poder estar na igreja, mas nos confraternizando através das lives, através de uma mensagem. E eu continuo pedindo aos irmãos, envie uma mensagem, irmãos. Faça uma chamada de vídeo, faça uma ligação. É tão importante você estar na sua casa e ouvir a voz, sentir que alguém está preocupado com você, né? Oração pela família do irmão Eliseu, né? Oração pelo Alex, por toda a sua família, amém? Vamos estar orando. A irmã Alcione está pedindo, ela precisa de um milagre. Irmã, Deus tem milagre para as nossas vidas, e certamente, muito em breve, a senhora estará aqui contando o seu milagre, amém? Vamos continuar orando, né? Pelo nosso irmão Adenir, como eu disse, ele está se recuperando, graças a Deus, tem evoluído no seu quadro clínico, mas ainda está precisando, né, de estar ali auxiliado pela máquina, né, a mecânica, a respiração mecânica, para que possa se restabelecer. Mas ele está já em fisioterapia, já está caminhando e logo estará de volta. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pela irmã Marli, né, pela pastor Luiz, por toda a família, né, a Cleia e os irmãos que estão aí, né, nesse momento infectado com esse vírus, mas nós acreditamos que o Senhor tem dado vitória, tem dado graça, o Senhor já deu o livramento. Família do pastor Pierre, que passa por este momento de separação da vozinha, né, vamos continuar orando, amém?
Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, queremos bendizer e exaltar o teu nome, porque tu és santo, tu és digno, Senhor, de toda honra, glória, louvor e adoração. Pai, que neste momento o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor do teu povo. Senhor, eu posso crer que neste momento, Senhor, há rostos, Pai, com lágrimas nos olhos. Ó, Senhor, há coração, Senhor, quebrantado diante de Ti, porque nós precisamos, Pai, de uma bênção. Nós precisamos, Pai, de uma resposta para as nossas orações. Pai, aqui está esse caderno com vários nomes, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Ó, Senhor, nós sabemos que no nosso silêncio, mas o Senhor trabalha, Senhor, porque o Senhor é aquele que jamais deixa, Senhor, um teu filho sem uma resposta. Pai, nós cremos que o Senhor está sustentando vidas, Pai, nesse momento. Vidas que já estão infectadas, Senhor, por este vírus. Mas o Senhor tem trazido, Senhor, o bálsamo. O Senhor tem trazido, Senhor, o refrigério. O Senhor tem trazido o auxílio, Senhor, da tua parte, para que eles possam, Senhor, resistir, Senhor, no seu corpo físico, Pai, mas também o emocional, o espiritual, porque cremos que tu és aquele que fortalece. A Bíblia diz que tu és a nossa força, tu és, Senhor, a nossa segurança, tu és a nossa alegria, tu és, Senhor, a nossa esperança. E por isso, Senhor, tendo o Senhor na nossa vida, nós temos tudo o que nós precisamos, ó Pai. E por isso cremos que muitos estão sustentados, Senhor, porque acreditam na Tua palavra. Pai, porque o Teu Espírito Santo tem visitado, Senhor, e fortalecido, Senhor, os seus corações. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que ainda não foram infectados, Pai, mas aqueles que já foram, continua abençoando. Continua, Senhor, trazendo, Senhor, da Tua cura sobre a vida deles. Pai, assim, Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome santo de Jesus. Amanhã nós vamos estar novamente aqui trazendo uma meditação, orando com os irmãos. Continue orando, continue no propósito. Deus, ele tem se agradado, Deus tem trazido respostas e com certeza, irmãos, muito em breve nós vamos estar aí contando as nossas vitórias, as nossas bênçãos. Amém? Deus abençoe, irmã Valdete, que o Senhor sustente a sua vida, guarde, né, que o Senhor restaure a sua vida. Com Fernando, glória a Deus, a irmã Alessandra, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, e continue adorando o Senhor. Não esqueça, os irmãos, aqui da nossa igreja, né, que na Inglaterra você pode estar dando seu nome para as secretárias, porque no sábado nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor e nós estaremos distribuindo nas casas dos irmãos. Então, aquele que, né, você que deseja participar da Santa Ceia, dê o seu nome e um dos nossos obreiros estarão entregando na sua casa para que à noite, no sábado à noite, às 20 horas, nós possamos estar em uma live como essa, juntos, participando da ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.